Eu um dia tive um privilégio, vou compartilhar aqui com vocês. Tava no posto de saúde, sentada, esperando um atendimento, não é que eu tava passando mal não, tá? Eu tava lá pra buscar uma receita, renovar essas coisas. Eu tô lá na fila esperando, né? E de repente o Espírito Santo vem. Começa a falar comigo, anota o que eu tenho dado a você, compartilhado com você, com o seu coração, até pra mim poder exercer, praticar e viver em cima dessas palavras que Deus me deu. Aí eu peguei o celular e comecei a anotar, né? Eu tenho um bloquinho de notas lá e fui anotando. E aí o Senhor lá no momento que eu tava lá na fila, né? Eu podia estar pensando em qualquer outra coisa, mas o Espírito Santo tava ali ministrando na minha mente, no meu coração. E aí eu comecei a anotar as 5 chaves da sabedoria. E a primeira dela, no livro de Provérbios, fala assim: teme ao Senhor. Eu vou até falar o capítulo e o versículo para você conferir lá. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o início dela, temer ao Senhor. E temer o Senhor muitas vezes não é ter medo, não é ter um pensamento errado a respeito do Senhor, não. Temer ao Senhor é ter reverência a Ele, respeito a Ele, ter a consciência da presença dEle, de quem Ele é, de quem Ele foi, de quem Ele vai continuar sendo, do que Ele fez, do que Ele faz, vai continuar fazendo. Temer ao Senhor é ter uma consciência, sabendo que não é ter medo, é ter reverência, respeito, temendo Ele a respeito dos ensinamentos que Ele nos deixou, que Ele nos orientou, e faz com que nós, nesse temor, alcançamos a sabedoria que vem do alto. Às vezes você pensa assim, tá me faltando sabedoria, tá me faltando a resposta para mim poder tomar essas atitudes de poder viver uma vida com Deus. E aí, o temor do Senhor nada mais é do que ter respeito e reverência. E uma das maiores causas da nossa destruição em todas as áreas, área financeira, falta de sabedoria. Criar os filhos é falta de sabedoria. E tem um passinho só que você e eu deve dar, todos os dias. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, o início. Teme a Ele, anda com Ele, conhece o que Ele fala ao seu respeito, ao respeito de cada um de nós. E aí você vai começar a caminhar nesses passos da sabedoria. Então Deus me deu lá, né, que eu comecei a anotar no meu bloquinho de notas, que uma das chaves da sabedoria é temer ao Senhor, né? A segunda chave que Deus compartilhou no meu coração é a prática da palavra, né? A palavra diz que aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante a alguém que olha no espelho, vê a sua face e se afastando dela, logo se esquece de quem era. E o nosso espelho, não é esse espelho que eu e você acorda e vai lá se arrumar, né? Fazer o que tem para fazer, não. O nosso espelho é a palavra. Porque aqui vai te mostrar a filiação, vai te mostrar quem você é em Cristo. Vai te mostrar a vida que Ele planejou para você. Então, nosso espelho, nosso prumo é esse aqui. E aí, e também não adianta, né, igual eu saber, mas não fazer, né? Então, eu preciso mesmo conhecer para viver esse lugar que Ele preparou para mim, preparou para você. Então, a prática, ela realmente ela é algo que traz pra gente um lugar que Deus preparou. Pra gente não ser só ouvinte, mas praticante daquilo que Deus nos orienta, que Deus nos ensina, que Deus nos exorta, que Deus nos transforma, que Deus clareia mesmo nossos passos aqui na terra. E outra chave também que o Senhor ministrou no meu coração sobre a respeito da sabedoria é sobre o silêncio, né? A Bíblia fala que até o tolo, quando ele se cala, ele se faz sábio.
Ou seja, tem a hora certa para falar e também tem a hora certa para calar. E acaba que quando a gente não consegue frear o que a gente quer falar, a gente vai pagar as consequências por isso, por palavras malditas. E as palavras, elas são semente. Depois que você falou, não tem como voltar atrás. É como se você tivesse lançado ela na terra e essa palavra, ela vai, mais cedo ou mais tarde, ela vai começar a crescer. Então, por isso que nós devemos ter essa sabedoria de saber, mesmo que nós temos a autoridade no nome de Jesus. E com ele, a gente aprendemos a falar na hora certa, a calar na hora certa, né? E não falar o que vier, que der vontade de falar. Já ouviram aquele ditado? Fala o que quer, escuta o que não quer. Isso é verdade. E dói, dói. Porque depois que você falar, aí você vai receber uma fala que você não queria receber, infelizmente você lançou a semente das palavras. E aí você vai ter aquela colheita de semear a palavra que você quis falar, mas você não queria ouvir. Então é melhor evitar. Quando a gente pode até passar pela sua mente, mas deixa passar, não deixa entrar não. Ela entra aqui, sai aqui. Mas não deixa entrar, aquilo ali entrar pro seu coração. Porque se entrar, a Bíblia fala que a boca fala do que o coração tá cheio. Por isso que a Bíblia ensina, para você e eu, nós devemos guardar o quê? O nosso coração. Porque é ali que mora nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E é isso como que a gente vai aprender a guardar o nosso coração? Com a sabedoria do alto, com a sabedoria de Deus, porque a sabedoria terrena, humana, nós somos muito falhos. E em nós não vamos encontrar bem nenhum mesmo, riqueza nenhuma mesmo, mas o Espírito Santo que habita em mim, habita em você, com certeza vai fluir algo que vai fazer você entender o caminho para viver a vida que Deus sonhou para você, a vida que Deus sonhou para mim. Então essa sabedoria do Senhor, ela é realmente verdadeira, ela sim existe e se você acessar, você vai desfrutar de caminhar com base na sabedoria do alto. E outra chave que Deus estava lá, anota, e eu fui lá, só digitando, né? Eu calei a boca e comecei a ouvir a voz do Espírito sobre murmuração, né? A palavra ensina assim, tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. O dia que eu entendi isso de verdade, a minha vida foi completamente transformada. Fácil não foi um processo. E sabe quando você precisa, assim, passar por um tempo de muitas provações, que você fala assim, opa, tem alguma coisa errada? E o Senhor me falou. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. E a murmuração, quando a gente reclama de algo, é como se você estivesse falando assim, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Ou seja, você está colocando a sua confiança mais no que você sabe, mais no que você deseja, do que aquilo que o Senhor quer para mim e a sua vida. Né? Murmuração, eu tenho uma frase comigo que eu jamais vou deixar ela sem fazer parte da minha vida. E eu guardei ela no meu coração. A frase fala assim: murmuração atrai maldição. Gratidão atrai bênção. Anota, se você puder. E repete. E guarda. E grava. E vive. Isso. Porque a murmuração, ela muda o ambiente. Seja do seu trabalho, da sua casa, seja na sua família, seja com você mesmo. Às vezes você reclama de você mesmo. Eu sou burra, eu sou incapaz, eu não consigo nada, eu fico no mesmo lugar. Isso vai só te enchendo de maldição, de coisas pesadas, negativas, que vem mesmo do Satanás para impedir você e eu de viver a vida plena que o Senhor tem, né? Então, aprende isso, que a gratidão, ela atrai bênção. E não agradece só para atrair bênção, não. Agradece porque o Senhor te ensinou que você deve em tudo agradecer, em tudo. E até pelas circunstâncias difíceis. Você não vai agradecer a Deus pela doença que às vezes, né, alguém possa estar enfrentando,
uma situação difícil, não. Mas é agradecer e falar assim, no meio desse vale eu sei que eu não tô sozinha. E eu vou enfrentar firme, segurando nas mãos dele. Não vai ser eu que vou vencer, vai ser o Senhor através de mim. E o Espírito Santo faz isso comigo, faz com você. Ele nos ajuda. Então, em nome de Jesus, aprenda. Murmuração atrai maldição. E gratidão atrai bênção. E eu, para chegar no nível que eu cheguei, que eu precisei quebrar muito a minha cara e aprender com os meus erros, chegou um tempo que as coisas caíam da minha mão, o copo quebrava, eu rasgava coisa que não devia, estragava uma roupa que não devia, e aí eu reclamava e virava aquela bola de neve horrorosa, né? E um dia eu falei com Deus assim, a palavra fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Senhor não permita. Falei com Deus, Senhor, pode quebrar o que for, rasgar o que for, estragar o que for, acontecer o que for. Eu vou me lembrar do que o Senhor me ensinou e vou praticar. E aí, gente, por incrível que pareça, os primeiros dias foi assim, sabe? Sofrido, porque eu lembrava e fazia, mas agora virou natural. Sabe quando você vai praticando e as coisas vai se desenvolvendo e você vai aprimorando? E hoje, tipo assim, caiu um copo de arroz que eu ia afogar ali no fogão, né? Aí vem aquela ira, né? Ou vontade de xingar. E aí o Espírito Santo vem e fala. É portanto que depois que eu comecei a praticar isso, eu quebrava 1000 copos, várias coisas aqui na minha casa. Os copos pararam de quebrar, porque eu creio que até o Satanás viu e falou, poxa, ela entendeu isso, então aqui não vai adiantar mais. Essas coisas parou, diminuiu muito, muito. Milésimos copos que eu quebrava aqui, agora você pode contar, é metade de um, sabe? É quase que zerou, quase que nada. Não vou falar com você que acontece. Mas quando acontece, já é natural. Eu falo, ô glória, nó caiu, eu vou limpar. Fazer o quê? Deus não perdeu o controle de nada. Umas coisas simples, sabe? Começa a praticar. E você vai ver o ambiente de sua casa transformar. Não só a sua vida, mas o ambiente da vida que você vive aí no seu lar, no seu trabalho, aonde você estiver. E antes de reclamar, lembra, né? O mal que isso vai para a sua vida, para quem está perto de você, fica um ambiente muito horrível. É como se você sujasse o lugar que você está. Então a gente não deve reclamar de nada, até das coisas ruins, mas sim agradecer e se fortalecer no Senhor, sabe? Então a gratidão, ela realmente, ela tem um lugar de atrair bênção, e bênçãos atrás de bênçãos. Bênção sem fim, bênção para sua alma, bênção para sua vida, né? Uma vida mais em paz, tranquila, que não é não ter tribulação, mas é ter paz no meio da tribulação. É maravilhoso isso. E a última chave que Deus ministrou no meu coração, última não, estão várias, né? Eu anotei só 5. A última é orai e vigiai em todo tempo, sem cessar. A palavra de Deus nos ensina isso, né? E sem cessar e sem parar. E às vezes você fala, mas eu trabalho, eu estudo, eu tenho casa, eu tenho filhos, eu tenho uma rotina muito pesada. Como que a gente vive isso na prática? Orar e falar com Deus. Então não vive uma vida independente dele, não. Vive uma vida dependente dele. Acorda, bom dia, pai. Sabe? Eu ensino aqui minhas meninas, né? Todas elas foram ensinadas por isso. E a Jade, quando ela acorda, né? A minha mais novinha, ela também fala isso. Bom dia, pai, Espírito Santo. Aí eu falo com ela, você já abraçou o Espírito Santo hoje? Ela vai e se abraça assim. E faz aquela coisa mais linda. Fico imaginando Jesus vendo isso, recebendo isso, sabe? Se alegrando com isso. Então, é nas mínimas coisas, sabe? Acordar, dar o primeiro lugar para Deus, dar bom dia, entrega esse dia nas mãos dele e vai para a batalha, vai trabalhar. Vai consciente que você está indo, mas o Senhor também está com você, né? Então, que a gente possa mesmo ter essa consciência da presença de Deus, sabe? Da presença que só Ele tem para nos dar. Para você, né, que quer anotar, eu vou resumir aqui rapidinho. 5 chaves da sabedoria. Número 1.
temer ao Senhor. 2, ser praticante da palavra. 3, silêncio. Você ter a sabedoria de saber falar e calar na hora certa. Mas você não vai fazer isso sozinho, você vai fazer isso com as orientações do Espírito Santo de Deus. Eu sei que por nós não é possível, mas com Ele é. O Senhor nos orienta e nos capacita para isso. E se Ele nos instruiu é porque nós somos capazes de viver isso. 4, murmuração. E 5, orar e vigiar em todo o tempo. Né? Se você quiser anotar essas... Eu falo chaves porque a partir do momento que você acessa isso, você vai entrar nesse lugar de viver a sabedoria que vem do alto, né? Isso tudo que eu falei são conselhos do céu. Então experimenta, pratica e caminhe em cima de todas essas verdades que foi compartilhada aqui nesse momento, né? E pega a palavra mesmo, alimenta, leia, caminhe nessa palavra, viva essa palavra. E você vai experimentar de coisas que você nunca imaginou, sabe? Eu falo porque depois que eu fui para esse caminho de ter esse relacionamento, né? Eu falo que depois da minha conversão eu não mudei de religião, eu mudei de vida. E é uma beleza tão maravilhosa de experimentar ter essa relação com o Senhor. E é o que Ele espera de mim, de você. De realmente se render a Ele, depender dEle. E aquelas coisas mais difíceis de fazer, peça para Ele. Peça para Ele. Você não tem explicação. Vem algo de dentro de você que você vai ver as coisas sendo desfeitas, refeitas. E o que precisar, Ele vai quebrar. O que não precisar, Ele vai refazer. Deus, Ele vai moldando a nossa mente, a nossa alma, o nosso caráter, a nossa vida. Então, confia nele. Como diz a palavra aqui, né? Que o início, vamos começar pelo início. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? E eu espero que essa palavra esteja mesmo enchendo a sua vida de esperança, de amor, de paz, da beleza do Espírito Santo, porque só Ele tem caminhos e palavras de vida eterna para nos dar. E eu espero também, conto com vocês que estão me ouvindo, não faço ideia, alguns eu sei, mas outros eu não sei, quem me segue. Mas eu não faço ideia de quem está me ouvindo, né? Todas as pessoas que estão aí. Mas é um propósito que Deus tem para minha vida e tem para você também. E eu creio poderosamente que você vai experimentar de vida abundante, como Jesus falou que veio, né? Veio nos dar vida e vida abundante. Uma vida que transborda para você e para quem está perto de você. Então, beba, coma, viva dessa vida e você vai ver a sabedoria do alto sendo enxertada, colocada, moldada aí dentro de você. Em nome de Jesus. Então, não se esqueça. Deus falou com você, alimentou você. Saiba que você pode ser um canal de Deus na vida de outras pessoas também. Então, compartilha, né? Pega lá essa setinha aí, envia para pessoas que você sabe que precisa ouvir, que você quer abençoar. E você compartilhando essa mensagem, você, além de ser edificada, vai edificar outras pessoas também, tá bom? Em nome de Jesus. E também eu peço, né? Quando puderem, coloca aí nos comentários que Deus falou com você. Sabe? É muito bom. Eu amo essa vida de relacionamento. Então, não tô aqui só pra falar, eu tô aqui pra ouvir vocês também, tá? E aí, pode deixar que eu vou ficar atenta aos comentários, que eu quero começar a ver os comentários sendo digitados lá, tá? E vamos estar firme e inabalável, porque só existe um único caminho que traz segurança pra gente nessa vida. É Jesus, só Ele. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e não deixa de confiar em Deus, porque Ele sim pode todas as coisas. Ele é o Deus que responde a oração do aflito, do necessitado, do oprimido,
o coração arrependido, o coração que Deus ama, o coração contrito, que realmente entrega, que abre mão da sua vida para viver a vida que Ele tem para você e para mim. Em nome de Jesus, por todos nós, tá bom? Um abraço, fica na paz e que Deus continue te dando esse privilégio de viver hoje, viver amanhã e eternamente com Ele, na presença dEle, em nome de Jesus Cristo.